agora sobre o filme que a gente acabou de ver, o Samuel à Luz, esse belo documentário. A gente vai estar contando com a participação especial do diretor do filme, o Vinícius Guirniz, e o diretor de fotografia, o Pedro Cortese, que vieram aqui para conversar com a gente sobre o filme. Eu vou passar a palavra para eles, se eles quiserem apresentar um pouco o que eles quiserem falar sobre a feitura do documentário, alguma informação inicial. Acho que é interessante falar desse processo, né, que demorou bastante tempo de filmar em Ponta Negra, em Paraty, ter o contato com esses personagens, esse ambiente. Depois a gente passa para perguntas de vocês, tá bom? Obrigado por ficar aqui no debate. Vamos começar. Boa noite, obrigado, André, pelo convite, ao Sinusp. Obrigado a vocês pela presença. É muito especial estar aqui hoje. É um filme basicamente feito por os pianos, né? O Pedro da ECA, do audiovisual, a Júlia, uma das produtoras também, o Dani e o Henrique também, do som, eu e o Fernando, produtor, e o Tom, montador, também da Fefeleche, aqui, eu da História, da Gel. Enfim, estou muito feliz de conhecer essa sala aqui. Primeira vez, né? Eu não tinha visto ainda. Bom, esse projeto começou em 2016. A gente fez a primeira filmagem em 2016 e durou até 2022. Começou como a ideia de fazer um curta-metragem bem pouco narrativo, bem pouco estruturado, né? A ideia era fazer uma coisa muito visual, sem diálogo, poética, sobre o antes e depois da luz. E foram aí 6 anos de processo que o filme passou a incorporar, né, uma linguagem um pouco mais híbrida, trabalhar com cenas mais dirigidas, escritas, para construir uma estrutura, né, chegar numa história que se sustentasse. Bom, a ideia veio de uma vontade genuína, assim, de entender ou tentar entender o que mudaria na vida das pessoas com a chegada da luz, né? Eu frequentava Ponta Negra há uns quase 10 anos já, quando eu comecei a filmar. Eles falavam da chegada da eletricidade há uns bons anos já, então Ponta Negra foi uma das últimas comunidades a serem atendidas pelo projeto Luz para Todos. E, bom, quando me falaram em 2015 que, de fato, ia chegar a luz lá, eu estava terminando a faculdade de História aqui, já estudando cinema por fora, né, pensando em fazer alguma coisa, e falei, bom, então, tá aí, vou fazer esse filme. Achei que seria um curta, que a gente rodaria uns 6 anos, o Pedro abraçou comigo essa ideia, e 6 anos se passaram, o filme estreou no ano passado. Acho que é isso. Bom, sobre a relação, alguém quer fazer um comentário, quer perguntar? Eu estou me sentindo falando sozinho aqui. Deixa eu só também, desculpa, só antes de abrir para a pergunta, só também agradecer. Eu muito feliz de estar aqui. Assim, eu trabalhei no Sinusp em 2010, 2011, fui estagiário, e um lugar super legal assim de trabalhar, que super acho que me formei assim. E muito contente de estar nessa mostra Novíssimo Cinema Brasileiro, que já existia no meu tempo. Não sei direito, eu acho que até começou quando eu estava, assim, e eu lembro que era a mostra que a gente mais gostava, assim, de trazer os filmes brasileiros, né, que estavam estreando, assim, então, fico muito contente de estar aqui agora com o filme, assim, e, então, agradecer aí pelo convite. Mas é isso, acho que podemos ir para as perguntas. Boa noite. São, na verdade, 2 perguntas. Primeiro, eu queria saber um pouco mais como é que foi a direção que vocês deram para essa família, porque você tem muitas cenas que eles estão... Bem, enfim, que eles apresentam várias tensões próprias, né, daquela relação específica familiar, né, da insatisfação da Sueli. Esqueci o nome do marido dela, mas a relação dele com a chegada do turismo, com a diminuição da pesca, etc. Como que foi dirigir essas cenas? Se vocês escreviam essas cenas, se vocês viram essa tensão acontecendo entre esse casal e vocês entrevistaram eles, e aí eles produziram essas cenas, ou se realmente foi uma coisa mais dirigida. A outra pergunta era a segunda parte da filmagem, né, quando tem o pulo temporal, isso é pós-pandemia? Porque tem aquela cena do Starlink, eu lembro que o Starlink foi bem
sim, 2021, 22. Então, se teve alguma mudança específica da relação dessa comunidade com o turismo e o próprio desenvolvimento da comunidade depois da pandemia, né? Que acho que deve ter diminuído bastante a circulação de turista lá. Era isso, obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas. Respondendo de trás para frente, sim, diminuiu bastante. A última filmagem a gente fez em fevereiro de 22. Então, sim, já é pós-pandemia. Quase dentro da pandemia ainda, né? Já aquele finalzinho, já tinha vacina e tudo. Quanto às cenas mais dirigidas, cara, depende. Nesse exemplo que você perguntou, da cena da discussão do bar, foi uma construção, porque o Eliseu ele já estava construindo o bar, ele era a favor. Então, ele no filme a gente leva ele para esse lado um pouco mais carrancudo, mais anti-progresso, podemos colocar assim, para caracterizar o personagem, né? Ou para talvez simplificar um pouco essa relação e tentar dar uma forma um pouco mais clara, mas é engraçado porque ao mesmo tempo ele é essa pessoa, né? Ele é essa pessoa que trabalhar com turismo para ele é difícil. Então essa cena dele dizendo não quero bar foi criada. A cena dele falando que não quer guiar os turistas para a cachoeira foi, podemos dizer, reproduzida. Eu vi ele fazendo isso e depois pedi para fazer de novo, refilmamos. O filme é muito bonito em vários sentidos, inclusive esteticamente eu achei muito bonito. E fiquei pensando, em alguns momentos, a luz, evidentemente, é muito importante na narrativa e na estética, e fica uma impressão, algumas cenas são muito escuras, e às vezes parece que a luz é de uma lanterna, ou a luz é dos foguetes e tal, só que as cenas estão muito bonitas e tal, tem toda uma questão técnica, eu fiquei pensando o quanto vocês usaram, como que vocês iluminaram as coisas, se tem muita luz das cenas, se vocês estavam iluminando muita coisa artificialmente ou pouca coisa, como é que vocês estavam gravando isso, sabe? Quando a gente começou a filmar, a grande preocupação era a luz e como conseguir filmar, porque realmente só tinha luz de vela, né? Então a gente foi atrás de uma câmera, a Sony Alpha 7S, e que tem uma sensibilidade incrível, assim, e no final até ficou até mais iluminado, teve que até acho que baixar um pouco na pós, né? Mas a gente nunca interferiu, assim, não tinha interferência de luz, de equipamento, de refletor, assim, realmente foi bem uma coisa crua, assim, e acho que essa proposta de mesmo filmando o que estava ali, assim, que lá já assim é um lugar super bonito, né? já tem toda uma luz diferente, assim, acho que não tinha muito por que querer rebuscar mais, assim, né? O filme ele passou em vários festivais, né? No mundo todo, ganhou vários prêmios já também. E eu fiquei curioso que ele ganhou um prêmio como longa de ficção, né? Ele ganhou um prêmio não como um longa documentário. E assistindo o filme eu lembrei bastante tem rolado uma tendência, né, de uns documentários que você assiste como se fossem filmes de ficção, né? Que passariam por uma ficção bem realista, assim, bem crua, né, bressoniana, mas como um filme de ficção. Teve o caso do Honeyland, né, que foi indicado ao Oscar de documentário e também de filme estrangeiro e tal. Então, eu fiquei me perguntando o quanto disso foi consciente, o quanto isso pode também não te preocupar, né? Enfim, acho que você pode gravar o filme sem essa preocupação de se enquadra ou não. Mas explica pra gente essa coisa do prêmio de melhor longa de ficção e também como você encara essa questão do documental, ficcional, o quanto você acha que foi documental. Até uma curiosidade nesse sentido, quando ele está assistindo agora no final a TV, aquele áudio do reality show não é documental, né? É fabricado. Ou não, era um áudio real de um documentário, de um reality show. Desculpa, qual cena? Quando ele está assistindo a televisão, a última vez que ele aparece ali, ele está assistindo a televisão, o pai, né, e aí ele está rolando um reality show na TV, a gente entende isso pelo áudio, mas não me pareceu que era um áudio real, documental, me pareceu um fake reality. Essa coisa do prêmio da ficção foi uma surpresa boa e, ao mesmo tempo, eu, de certa forma,
previa ou gostaria que isso acontecesse, assim, porque o filme, de fato, tem uma linguagem mais híbrida. Eu não sei se a gente escolheu esse caminho por uma tendência, mas acho que foi a maneira que eu encontrei para conseguir terminar essa história, que a gente começou filmando de um jeito e, como eu disse, não pretendia fazer um longa-metragem no começo, então não captava som, não tinha diálogo, não tinha, enfim, não tinha aí de fato uma história para um longa-metragem quando eu comecei, né? Conforme a gente passou no laboratório do DocSP em 2018 e a gente inscreveu ele do jeito que estava, né? É um filme sobre o antes e depois da luz. Todas essas questões outras que machismo e turismo e peixes acabando, nada disso aparecia. E foi aí que o filme cresceu e que eu cheguei no DocSP. Eu não tinha muita referência de cinema documentário, então, assim, quando eu cheguei, quando eu comecei a fazer a pesquisa para esse filme, lá ainda em 2015, minha referência documental era Eduardo Coutinho, basicamente, assim. Aí eu comecei eu sabia que eu não queria fazer algo de entrevista, tal, né? Apesar de adorar o Coutinho, lógico. E aí eu entrei em contato com o cinema do Audrius Stonis, que é um lituano que estava no DocSP em 2015 e foi um tutor para mim. Eu falei dessa minha ideia quando eu vi os filmes dele. Eu senti ali uma conexão grande, uma linguagem que me interessava, que era escreve Audrius Stonis. Posso escrever depois, mas é um lituano que só faz documentário poético, tal, e para mim foi tipo, não, então é por aí que eu vou, assim, né? Isso em 2015. A gente começou a filmar um pouco com esse olhar, né? E chegamos em 2018 no DocSP e apanhamos muito, assim, né? Porque era um documentário que não conversava com, né? A ideia que eu tinha ali não conversava com a realidade brasileira, com os conflitos que estavam ali tão aparentes que eu estava escondendo, né? Então, a partir daí o filme passou a integrar essas outras questões. Eu tentei amarrar isso com cenas mais escritas. Então, a parte da ficção vem daí. Não sei se eu te respondi. Só fazer um comentário. Eu queria agradecer a presença do André Celotti, que está aqui, que foi o nosso primeiro produtor do projeto, que ele acabou tomando outros rumos depois, mas ele foi super importante nessa caminhada também. Obrigado, André. E aí, gente, boa noite. Eu acho que eu tenho 3 perguntas, que são mais objetivas também. Como que vocês definiram qual que seria o ponto final, assim, qual que seria, sei lá, o último dia de rodagem, ou enfim, quando que acabou, né, para vocês? Como que essa família recebeu essa ideia de performar, de, enfim, atuar, enfim. E se ao longo desses 6 anos, eu suponho que sim, acho que é meio óbvio, mas enfim, como é que foi o processo de montagem ao longo dos 6 anos? Se você foi recolhendo material, recolhendo e depois decidiu montar? Se você foi montando sozinho e depois isso foi para uma pessoa para montar e mudou totalmente, enfim. É isso. Fala a primeira pergunta de novo. Qual que foi o ponto final? Ponto final. Bom, o tempo foi se estendendo, né? A gente, obviamente, eu não achava que eu filmaria 6 anos quando a gente começou. A gente teve o orçamento por 2 anos bloqueado, a parte brasileira bloqueado pelo boicote do governo Bolsonaro durante de 2020 a 2022, basicamente. E aí, ainda bem que a gente tinha uma coprodução que a gente conseguiu continuar trabalhando minimamente graças a eles, mas foram 2 anos assim que a gente tinha o dinheiro na conta, mas não conseguia liberar e foi um sufoco enorme. Isso, por um lado, também fez com que coisas se movessem ali na família, na história deles, que foram interessantes para o filme mais para frente, enfim. Mas acabou quando tinha que acabar, assim, né? A gente não podia ficar mais. Chegou uma hora que a gente já vinha num processo longo, já vinha. E aí, já para responder as próximas também, foi um processo tanto com a família, tanto na ilha de edição, de faz uma filmagem, vê o material, monta uma cena, tenta montar uma sequência. Então, o filme foi meio se construindo realmente aos poucos, assim.
nesse sentido de buscar uma estrutura maior, né? O trabalho com a família foi realmente essa coisa de... Uma vez eu levei um projetor lá, a gente fez umas filmagens com eles, ficaram péssimas, mostrei para eles, falei, tá vendo, isso aqui não está legal, vamos, né? Então foi realmente uma coisa de fazer, tentar assistir. A Sueli acabou se revelando uma atriz muito boa, assim, ela entendeu muito bem o jogo, né, com a câmera. O Eliseu um pouco menos, né, acho que principalmente quando tem fala, mas foi uma construção coletiva, assim. E desculpa, eu esqueci de falar mais alguma coisa em relação e a montagem, que você vê que é a última pergunta, né? Foi outra viagem, foi outro processo longo, dificílimo, porque uma vez que a gente achou que terminou de filmar, apesar de ter escrito cenas e ter roteirizado, a coisa não se montava como uma ficção que está quase tudo ali. Claro, não estou simplificando muito, né? Mas foi muito mais complexa do que eu esperava, assim. Foi um inferno, assim. A montagem foi realmente, cara, um processo. Eu comecei trabalhando com o Tom Laterza, que é o montador do filme, né? Ele trabalhou durante esses anos já de filmagem, desde o laboratório em 2018 ele já entrou também para a equipe, já começou a assistir, já separa coisa, já, enfim. E aí a gente trabalhou vários meses com o Tom, depois de já ter filmado. Chegamos num corte que a gente achou que estava quase lá. Quando eu fui voltar, aí eu entendi que eu precisava de um outro olhar, e aí eu comecei a trabalhar com a minha ex-companheira na época. O que eu achei que ia ser só mais uns ajustes acabou se tornando também mais 4, 5 meses de montagem, assim, que mudou, que bagunçou tudo e recomeçamos, e, enfim, chegamos nesse corte depois de um longo processo, com pedaços que já estavam montados há um bom tempo pelo Tom, com outros que a gente foi montando, enfim. Primeiro, parabéns, tá incrível o filme, eu gostei muito. Obrigado. E eu me surpreendo, na verdade, por ganhar prêmio de documentário, e não por ganhar prêmio de ficção. Assim, que para mim é muito mais uma ficção do que um documentário, assim. E queria saber de vocês como foi esse processo pessoal de vocês, assim, porque eu acho que 6 anos é coisa, né? E acho que a gente vai amadurecendo, a gente cresce junto com o filme, a gente estilo próprio, né? A gente vai mudando nosso estilo de filmagem, nosso olhar sobre as coisas. E queria saber como vocês sentem que vocês entraram no filme e como vocês saíram, assim. A pergunta. Sim, foi um processo de crescimento mesmo, acho que para todo mundo, né? Quando eu estava fazendo o pitch do filme, tentando ir atrás de financiamento, a gente falava que o filme buscava a desconstrução de um paraíso idealizado, né? Então acho que isso de certa forma se mantém no filme, que é jogar com a ideia de um paraíso que é exótico, que é belo, que as pessoas estão próximas da natureza, então portanto são mais felizes, e acho que o filme brinca e induz a isso, né? Acho que por mais que desde o começo a gente veja e saiba que a vida ali não é tão fácil, né? E muito pelo contrário, a gente ouve os papos das mulheres ali na cachoeira, as histórias de machismo e abuso e tal, que são sugeridas, mas você vai vendo que o paraíso está na sua cabeça, está nas nossas cabeças, não tá. Eu acho que foi um processo pelo qual a gente passou também, porque eu comecei o filme com essa ideia de certa forma, eu quero registrar, eu acho que eles vão perder alguma coisa muito foda com a chegada da luz, e talvez de fato tenham perdido, mas eu comecei com essa coisa de, quase desejando que eles não recebessem a luz, sabe? Ou a eletricidade. O que é bem ingênuo, não é verdade, mas enfim, foi parte desse processo. Você quer falar um pouquinho? Acho que essa é a grande virada assim que teve o projeto, né, quando a gente foi para esse laboratório.
e percebeu, nossa, a gente aqui, né, pessoal da cidade que vai para a natureza e idealiza, assim, né, esse lugar selvagem, paradisíaco, e é muito bonito, né, porque a natureza é bonita e tal, e a luz natural, assim, mas para mim, pessoalmente, foi muito importante ter esse, que, um pouco que nem o Vini falou, assim, essa quebra de falar, ó, daí você está idealizando, a gente tem que complexificar isso, né, isso é o nosso olhar de a gente que mora na cidade, e eles ali, eles querem a luz por várias razões, eles têm os problemas, e, e também, e também, e como isso vai desenvolvendo, né, então a luz chega, e a gente também fala, putz, que droga que a luz chegou, olha aí que tá, né, todos os problemas acontecendo, mas não é bem assim, né? Então, acho que para mim o legal do filme é isso, é como as coisas vão se complicando e essa idealização também vai se perdendo, né? Isso, meu ponto de vista, né, do processo, assim, de achar interessante isso, ver como isso vai se complexificando, né? Que não era um paraíso, também a luz traz coisas boas, traz coisas ruins, né? Então, para mim, o processo foi bem pontuado por aí mesmo. Uma das coisas que eu achei mais interessante no filme, para além da narrativa, da dramaturgia, das ações, dos personagens, uma dramaturgia simbólica do filme que tem a ver com os símbolos da luz, da água, do barco, da chegada e da saída, tem a ver com a iluminação, tem a ver com as cores, com os tipos de enquadramento. E eu queria saber, acho que principalmente do Pedro, acho que de vocês dois, né, quais são as referências de enquadramento, estéticas de vocês mesmos para esse filme e simbólicas, assim, para construir essa narrativa mais abstrata, assim, do filme, né? E fazer um comentário que uma das coisas que eu queria saber se isso ocorreu a vocês em algum momento, mas que me ocorreu assim que eu assisti, foi que o filme dialoga com um certo histórico não oficial de filmes de praia brasileiros. Então, o Aitaré da Praia, que é um dos primeiros filmes brasileiros, né, do Ciclo de Recife, o próprio Barravento, do Glauber, o filme não finalizado do Orson Welles no Brasil. Tem um certo histórico desses filmes, e não só no tema, mas na forma de filmar. Um jeito de filmar a praia, um jeito de filmar a pesca, um jeito de filmar os barcos que chegam e que saem, e também sentir uma referência a essa coisa da colonização, da chegada dos portugueses assim numa terra virgem, de alguma forma, principalmente naquela cena absurda, né, do barco que eles têm que acelerar para se enfiar na areia lá na Ponta Negra, que é uma loucura, né, aquilo. Daí acho que primeiro essa questão estética, visual, que são enquadramentos bastante rigorosos, bastante planejados, assim, muito bonitos, e essa questão desse histórico de filmes, se ocorreu a vocês em algum momento. Poxa, muito legal isso que você falou do simbólico, assim, porque é uma coisa que você falando agora para mim fala, nossa, é legal pensar assim, né? Assim, a gente, quando estava filmando, a gente tinha muito essa questão do simbolismo da luz, né? Então, nas filmagens, isso pensava bastante assim em fazer enquadramentos ou filmar jogo com a luz, ali com a vela, a sombra, né? Era uma coisa que era bem presente, que acaba sendo meio simbólico, assim, né? Da luz ser um lance que não é só visual, né? Tem um simbolismo, né? E aí é isso. Quando a gente começou a filmar, o Vini trouxe a referência do Stones, que é um cinema muito bonito, assim, muito estético, poético, e que, assim, teve dois lados, né? Por um lado é isso, a gente foi meio com uma visão um pouco estrangeira, né? Um pouco idealizada, assim, né? De querer fazer uma coisa estética, que teve seus problemas, que foi bom também, porque depois a gente foi obrigado a complexificar e falar, né? Isso é uma visão idealizada que tem que quebrar. Mas, por outro lado, acho que foi interessante trazer esse rigor, assim, porque daí talvez essas coisas mais simbólicas possam aparecer, né? Pode ter mais espaço para esses elementos, também de ser uma filmagem bem sóbria, né, com câmera fixa, assim, né? Que você tem espaço e tem, né, espaço para coisas gráficas, assim. Então, acho que
acho que meio isso, assim. Mas legal, gostei da pergunta. Só complementar que eu não diria que foi muito planejado esses enquadros, acho que foi mais uma coisa de sentir, assim, a gente estava muito tempo lá, só nós dois, durante um bom tempo, né, até a equipe ficar um pouco maior, mas há uma coisa muito de uma presença mesmo, de filmar pouco, mas não sei, tá ali e atento para os momentos, né, para os momentos que possam ser interessantes, e tem muita coisa espontânea, que por isso que também acho que essa coisa entre ficção e documental se cruzam várias vezes, que tem coisas que são espontâneas que as pessoas acham que não, isso foi planejado, e o contrário também, né? Então, acho que é isso. E da questão dos filmes, dos filmes brasileiros, que tem a ver com a temática da pesca, da praia. Deixa eu só complementar, que eu esqueci que você perguntou das referências, né? Que isso pode parecer muito... deu um estalo agora que você falou, mas só complementando uma coisa que o Vini falou, acho que tem essa coisa que também não era uma coisa planejado, assim, do tipo, não, vamos fazer esse enquadramento, vamos filmar a casa assim, para parecer tal coisa, né, simbólico, assim. E... enfim, uma coisa da gente ir lá e isso, mas acho que mais uma proposta de filmar do que querer fazer tais quadros de tal jeito, assim. Mas da referência, a gente falou do Stones, né, do que o Vini trouxe, assim. Eu, dessa linha do simbólico, eu lembro das filmagens de, às vezes, pensar em Tarkovsky, enfim, que talvez não tenha nada a ver, assim, mas eu lembro que me vinha à cabeça, talvez, porque essa coisa do simbólico, do gráfico, assim. Mas também, assim, é mais como referência, né? Não é para parecer pretencioso, gente, pelo amor, né? Acho que a gente nunca falou disso, mas o Esculpir o Tempo foi uma das minhas bíblias durante muito tempo, acho que ainda é, né? Então, pelo menos o jeito de pensar cinema do Tarkovsky, né? E, cara, referência de filme de praia, assim, em nenhum momento eu pensei nisso, eu nunca pensei nisso, na verdade. Eu adoro Barra Vento, por exemplo, mas acho que para te dar referências, né? Acho que sempre são muitas e são momentos, mas eu comecei muito com essa coisa do documentário poético europeu, que era uma coisa que tenha a preocupação da fotografia, que tem uma coisa muito estática, ou muito bem com uma imagem muito bem construída. Com certeza não queria câmera na mão nesse primeiro momento, tal. E depois, quando a gente passou a fazer um longa e dialogar com a realidade brasileira e abraçar as contradições, eu acho que eu me abri para outros tipos de câmera, uma câmera mais solta, ou também e outras referências, né? Acho que um filme que me impactou muito nessa época foi a Baronesa, né? Da Juliana Antunes. A Vizinhança do Tigre também foram filmes importantes, assim, para ajudar a pensar caminhos. Vou pirar em cima dessa pergunta, que eu achei muito legal, assim, porque acho que dá para pensar essa coisa da praia, assim, no cinema brasileiro, que tem muito presente, assim, né? E aqui eu vou assim, pensar alto, assim, também é isso, não é nada planejado que eu pensei no filme ou que a gente fez, mas é engraçado pensar isso, né? Como tem muito cinema que acontece na praia, assim, né? Se pensar, tem os Cafajestes, a praia é super importante, mesmo Cidade de Deus, tem uma coisa da praia, do lugar onde as pessoas se encontram e tem esse embate, né? Um pouco a chegada, né? O Brasil tem muito esse arquétipo da chegada da invasão, né? Dos europeus, assim, né? Então, é bem legal pensar assim, né? Essa praia como um encontro, assim.
acho que rende uma boa discussão, assim. Essa cena da invasão do barco, por exemplo, os colonizadores chegando, foi construída, né? É uma cena que traz uma comicidade, alguma coisa mais cômica, assim, que eu até gostaria de ter explorado mais no filme, assim. Parabéns, o filme está lindo. E eu queria comentar que eu fui lá em Ponta Negra. Eu estava tentando recordar quando que foi, mas foi no Réveillon de 2014 para 2015. E de lá para cá, né, que eu vi no filme, mudou muita coisa, eu vi. O barco chegando é a mesma coisa. Você chega com tudo, né? E eu queria perguntar para vocês, porque o que eu vi lá? Eu lembro da estradinha, não, da calçada, de pedra, tudo. Mas eu cheguei depois que o filme começou, então eu não vi o início. Mas eu queria saber por que vocês fizeram esse recorte assim, de Ponta Negra, né? Eu sei que essa questão da luz lá, né? Mais em volta ali você tem a Praia do Sono, né? E você tem Laranjeiras, porque a gente chega por Laranjeiras. Eu não sei se apareceu no filme, no início do filme. Não, né? Porque é impactante. Se você passa por Laranjeiras, que é que é um condomínio fechado, né? Que, segundo me disseram, era uma ocupação, né? De milionários ali. E você tem que passar por Ponta Negra, por Laranjeiras, só que você não pode descer em Laranjeiras. Tem uma van que leva você. Aí você pega o barco e aquela paisagem linda, maravilhosa, né? E aí você tem do lado de Ponta Negra, você tem Antiguinhos, né? E Antigos, que é uma praia linda e super perigosa, né? Por que vocês só encerraram ali, né, a fotografia ali, enfim, em Ponta Negra, e não exploraram toda essa beleza, enfim, essas questões que tem em volta? Isso foi uma questão. Não, aproveita para complementar, porque já encerra o assunto da praia em si. Não só sobre essa questão da ausência dessa experiência que faz parte de ir para Ponta Negra, de passar por Laranjeiras e desse contraste entre, né, o condomínio privado, onde ninguém pode nem descer, só da van para o barco e tal. Mas queria perguntar para vocês qual é a relação de vocês com Ponta Negra. Vocês conheciam antes? Se foi uma viagem para lá que despertou a vontade de fazer, né, de retratar aquela realidade? Enfim, se vocês chegaram aí depois depois do filme estar pronto, tal, se eles tiveram contato com isso, enfim, a relação de vocês com o território ali de Ponta Negra. Bom, então, começando por essa questão, eu frequento lá desde 2008, foi a primeira vez que eu fui. Então, eu frequentava já há 6 anos, quando a gente começou a filmar. 8 anos já, na verdade. Então, tinha alguma relação. Não conhecia muito bem a família do Samuel, mas conhecia outras, conhecia irmãos do Eliseu, do pai do Samuel e tal. O recorte da Ponta Negra, então, é por essa relação pessoal, de eu já frequentar o lugar, por ser uma comunidade mais isolada do que as outras que vocês citaram, como a Praia do Sono, e pelo tamanho, assim, né? São 200 habitantes, acho que tem um tamanho muito interessante, assim. A gente costuma dizer que é um microcosmos do Brasil ali, tudo que você vê no Brasil de bom, mas também de ruim e absurdo, você encontra ali, assim. Então, eu acho que ali me bastava como contexto, né, como matéria-prima para o filme. E o condomínio, cara, a gente chegou a tentar colocar, a gente até chegou a pensar em dar um jeito de filmar lá dentro, mas no final a gente chegou a filmar várias coisas, na verdade, que, por exemplo, uma parte da família indo para Paraty, e a Sueli tentando fazer uma denúncia de violência. Assim, a gente foi por caminhos que tomaram muita energia e que não deram em nada, assim, porque a gente entrou no turbilhão da família num momento ali. E
no final a gente entendeu que o filme se passa, que faz sentido que ele se passe ali, na comunidade da Ponta Negra, e que, assim, é indiferente, eu acho que como se acessa. Claro que não é indiferente no sentido que, assim, o fato de ter que passar pelo condomínio mostra uma opressão, mostra como que aquele território já é tratado, né, há muito... Enfim, é um absurdo aquele condomínio, todo mundo sabe disso, né? As famílias mais ricas do Brasil tomaram conta ali da saída das principais praias, e todas as comunidades agora são obrigadas a passar por ali. Mas na montagem não fazia mais sentido trazer esse mundo externo. A gente entendeu que se as pessoas pensarem que é uma ilha, enfim, meio que tanto faz, assim, porque o que importa é que eles são isolados, e é isso que me interessava, e que eu entendia que aconteceria um processo ali muito parecido com o que aconteceu nesse litoral inteiro, desde a construção da Rio Santos, desde o final dos anos 70, né? E que ali era um dos últimos lugares que ainda dava para acompanhar esse processo. Só mais uma pergunta. O filme tem 70 minutos, que é uma metragem um pouco... Não é nem um longo... Tipo, é um longa, mas assim, não é aquele 1h30 comercialzão, mas também não é um médio ali e tal. Vocês sentiram que na montagem foi um esforço mais de redução para chegar mais ou menos ali, ou foi tentar estender? Porque eu achei o tempo... Assim, a primeira metade até chegar à luz eu acho incrível, assim, acho os tempos lindos, eu tenho vontade de ver ele cortando palmito, assim. Eu veria um filme dele cortando palmito, assim, sabe? Deles pescando também, enfim. E a segunda metade dá uma acelerada, né? Senti que dá uma outra dinâmica, assim, e tal. E aí eu queria saber para onde que foi esse esforço. E ainda falando sobre as referências... Mas qual que é a pergunta? Desculpa, eu não entendi. A pergunta é sobre se o esforço foi mais para reduzir ou se foi um esforço um pouco mais para estender. Mas sobre as referências de praia, eu pensei muito em Stromboli. Pelo menos a parte da pescaria ali me veio na mente na hora, assim. Os caras pescando atum, assim. A do Stromboli é bem mais bonita. Mas é o Stromboli, né? Então... Cara, curiosamente, assim, não teve muito esforço para... A gente tinha por contrato, assim, entregar um filme de 65 minutos para a França, e aqui pelo Brasil para a Ancine 70. Então a gente sabia que ia estar entre um e outro. Claro que a gente teve uma versão bem maior, essa versão que eu te falei que o filme saía da Ponta Negra para Paraty e tal, chegou a ter 2 horas, mas era uma das primeiras, assim, enfim, não era, né? Era o bonecão, né? Era um bonecão sem braço, mas na real, assim, a gente foi chegando, na reta final, assim, quando já estava selecionado para estrear no Vision de Hell e no Hot Docs, que a gente já sabia que tinha que terminar o filme quanto antes, a produtora falou, bom, ó, vamos a gente estava com, 75, ó, vamos cortar 5 minutos, vamos chegar em 70. Então, rolou esse momento, mas não foi bem de cortar esta, assim, a gente foi encontrando esse filme numa montagem muito longa mesmo, como eu falei, muito dolorida, e eu tive a sorte também de ter tido uma flexibilidade, não ter tido uma deadline, de ter que entregar qualquer coisa só para cumprir um prazo, assim. Eu tive esse espaço, apesar do tempo estendido, tá? Então, em relação à montagem, eu acho que a gente chegou no tempo que o filme tinha que ter, assim. Bom, a gente está chegando mesmo no nosso horário. Eu queria agradecer a todo mundo que participou e perguntou no debate. Muito obrigado. Agradecer a presença do Vinícius, do Pedro. E parabenizar pelo filme também. Então, muito obrigado. Obrigado, gente.